E aí, pessoal, vamos então a mais uma videoaula. Nosso assunto agora vem a ser folhetos embrionários. Ectoderma, endoderma, mesoderma, aqueles três folhetos, que são formados durante o desenvolvimento do embrião. Vamos supor que você vá resolver uma questão e tenha lá cérebro, coração e pulmões. Ele pergunta a origem embrionária desses órgãos. Você saberia responder? O cérebro veio de qual folheto? Coração veio de qual folheto? E os pulmões? Pois é, então vamos lá, né? Missão dada, missão a ser cumprida. Bom, vamos lembrar o seguinte: ovo ou zigoto formado no processo de fecundação, certo? Formação da mórula. O ovo ou zigoto vai sofrer as sucessivas divisões mitóticas até formar a tal da mórula, não é isso? A mórula, então, ela vai crescer, vai surgir uma cavidade dentro, que é chamada de blastocela. E esta estrutura aqui, então, é chamada de blástula, ok? Para você entender legalzinho os folhetos embrionários e as estruturas, os órgãos e tecidos que vão ser formados, é importante você dar uma lembradinha nessa etapa inicial do desenvolvimento, tá bem? Então, essa estrutura é a tal da blástula, e a cavidade lá dentro, a blastocele ou blastocela. Vai lembrando da última aula. Essa tal de blastocele, então, ela começa a fazer uma invaginação, não é isso? As células de uma certa região, as células de um polo, começam a fazer mitoses num ritmo mais rápido que as células do outro polo. Então, enquanto a blástula vai crescendo, ela começa a sofrer uma invaginação. Lembrando, essa invaginação vai formando uma nova cavidade. Qual foi mesmo o exemplo que eu dei na aula anterior? Como se você pegasse uma bola, uma bexiga de aniversário, fosse enfiando o punho. Ao redor do seu punho, uma nova cavidade vai sendo formada para dentro dessa bexiga, certo? Lembra disso? Então, esta nova cavidade aqui vai ser o chamado arquêntero ou intestino primitivo. Confere? Enquanto isso, enquanto a invaginação vai acontecendo, nós vamos ter o seguinte, ó. Estas células aqui, desta região, de tanto sofrerem mitoses, invaginando, vão formar esta estrutura aqui. A blastocele, a cavidade. Blástula, a estrutura. A blástula, ela tinha apenas uma camada de células. Agora vai contar com duas camadas celulares, não é isso? A camada externa é chamada de ectoderma, não é isso? E a camada interna, agora interna, é chamada de endoderma. Confere? Bom, lembrar que a cavidade anterior, a blastocele ou blastocela, ela vai desaparecer. Quando as células do endoderma, as células da camada interna, encostarem nas células da camada externa, a blastocela vai acabar desaparecendo, não é isso? E esta nova cavidade aqui, ela é chamada, lembra? Ela é chamada de arquêntero ou intestino primitivo. Arquêntero, arquênteron ou intestino primitivo, porque vai ser o futuro tubo digestório no corpinho do animal. E esta aberturazinha aqui, ó, esta aberturazinha aqui, onde eu fui enfiando meu punho, lembra? Esta abertura é o chamado blastóporo. Momento de lembrar que, em alguns animais, o blastóporo futuramente vai ser o ânus, a saída desse tubo digestório. Nos animais chamados de deuterostômios, equinodermos e cordados como nós. Em outros animais, este orifício vai formar a boca
os chamados animais protostômios, alguns outros filos do reino animal. Confere? Vai lembrando, vai lembrando. Então, esta estrutura aqui, todo este conjunto aqui, nós chamamos de gástrula. Lembra disso? Primeiro foi a fecundação que levou à formação do ovo. Depois vieram as divisões mitóticas, as chamadas segmentações ou clivagens que formaram a mórula. Essa tal de mórula, então, vai crescer, vai formar a blástula. Depois da blástula, vai surgir a gástrula. É a chamada etapa de gastrulação, né? Gastrulação, formação da gástrula. Aí, gente, ainda lembrando a nossa aula anterior, se nós cortarmos essa gástrula transversalmente, como se nós estivéssemos olhando através do blastóporo, certo? Da aberturazinha aqui. Então, aqui, cortando transversalmente, nós vamos ter agora esta visão aqui. Vamos lembrar, na região de cima, na região dorsal do corpinho do futuro embrião, células do ectoderma, elas vão invaginar, vão formar uma tal de placa neural, sulco neural, que depois acaba se fechando e formando isto aqui, o chamado tubo neural. Na região dorsal do embriãozinho, o ectoderma vai acabar formando o chamado tubo neural. É isso? Isso porque, logo abaixo, parte do endoderma se diferenciou num outro folheto embrionário, que é o chamado mesoderma. Mesoderma. E células do mesoderma vão secretando substâncias que induziram a formação da placa neural, suco neural, a formação até chegar ao tal do tubo neural. Compreendes? Tá lembrando? Bom, então, esse tal de mesoderma é o terceiro folheto a surgir. Durante o desenvolvimento embrionário, são formados 3 folhetos, a partir dos quais serão formados todos os órgãos e tecidos do animal depois adúltero, certo? Quais são os folhetos? Ectoderma, endoderma e mesoderma. Aí, jovens, lembrando o seguinte, esse tal de mesoderma, depois de tanto proliferar suas células, vai formar a estrutura chamada de notocorda, a estrutura que induziu a formação do tubo neural. E além da notocorda, células do mesoderma, de tanto sofrerem mitoses, vão formar estas duas estruturas aqui. Observem que o tempo todo eu estou respeitando as cores, tá? É preto para o ectoderma, azul para o endoderma e vermelho para o mesoderma, os 3 folhetos embrionários. Então, o mesoderma vai formar estas estruturas aqui. Lembrar que esta cavidade aqui, a cavidade totalmente revestida por mesoderma, ela é chamada de celoma, cavidade celomática. Show? E aqui nós temos a cavidade revestida por endoderma. Endoderma é o tal do arquêntero, intestino primitivo, futuro tubo digestório do animal. Continuando, observe, nós temos aqui a junção do ectoderma com a parte mais externa do mesoderma. Junção do ectoderma com a parte mais externa do mesoderma. Isto aqui é chamado de somatopleura. Somatopleura. E aqui, a junção do endoderma com a parte mais interna do mesoderma, chamamos de esplancnopleura. E daí?
Acontece que essa tal de esplancnopleura, junção do mesoderma mais interno com o endoderma, futuramente vai formar vísceras. Diversas vísceras no corpinho do animal. Já a somatopleura, ela vai dar origem ao sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. Coração e vasos sanguíneos. Então, olha só, quando eu perguntei lá no comecinho, origem embrionária do coração, tá aqui, né? Já deu para perceber que o coração, ele vai vir grande parte do mesoderma, certo? Bom, então, agora que você já lembrou quais são os 3 folhetos embrionários, ecto, endo e mesoderma, como é que eles foram formados no desenvolvimento, vamos agora então falar sobre o destino desses 3 folhetos. A gente pode abordar o destino dos folhetos pensando em termos de tecidos e pensando em termos de órgãos, tá? Se nós considerarmos os tecidos, vamos lá, vamos começar falando da parte de histologia. Lembrar que animais como nós, animais triblásticos, né? Nós temos 4 tipos fundamentais de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Confere? Bom, vou começar pelo mais fácil. Gente, tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos, eles são de origem mesodérmica. Todos os tecidos conjuntivos, olha que facilidade. Todos os tecidos conjuntivos, sem exceção, são de origem mesodérmica. Então, o tal do tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido sanguíneo, sangue, mesoderma, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, o tecido adiposo e o hematopoético, lá a medula óssea, formação das células sanguíneas. Todo tecido conjuntivo é de origem mesodérmica. Já dá um bom adianto, né? Tecido muscular. Gente, o tecido muscular também é de origem mesodérmica. Lembra aqui, ó? Coração, sistema cardiovascular, parte vem aqui do mesoderma. Então, todo tecido muscular é de origem mesodérmica. Músculos esqueléticos, músculo cardíaco e a musculatura lisa presente na parede das nossas vísceras. Aliás, olha só que legal, os nossos ossos, tecido conjuntivo, né, tecido ósseo, vem do mesoderma. E os nossos músculos também vêm do mesoderma. Então, o sistema músculo esquelético do corpo é todo de origem mesodérmica, tá? Aliás, gente, mesoderma, durante o desenvolvimento embrionário, é formado um tal de mesênquima. Acho que você aí, estudante, já ouviu alguma vez numa questão, né? Ou num texto de biologia, a palavra mesênquima. O que é mesênquima? Mesênquima vem a ser a parte do tecido, né, mesodérmico que vai dar origem aos conjuntivos e o tecido muscular, parte do muscular. Mesênquima, tecido embrionário derivado do mesoderma, M de mesoderma, M de mesênquima, tá? Que vai formar os nossos conjuntivos e também parte do muscular. Show? Bom, tecido nervoso. Vamos lá. Galera, lembrar que o tubo neural, ele é formado a partir de invaginação do ectoderma, não é isso? É a própria superfície corporal da gástrula que vai invaginar para depois formar o tubo neural. É quando muda de gástrula para neurula.
Lembra disso? Quando surge o tubo neural, a gente não chama mais isto aqui de gástrula, passa a ser chamado de neurula. Eu vou repetir. Essa aula de folhetos embrionários fica mais fácil você entender se você tiver assistido a anterior sobre as etapas do desenvolvimento embrionário, tá? Vai ficar bem mais suave. Galera, então olha que fácil. O tubo neural, lembra o que ele vai formar? O tubo neural, ele vai dar origem ao sistema nervoso central. O tubo neural vai formar o encéfalo e a medula espinhal, sistema nervoso central, certo? Então, tecido nervoso é de origem ectodérmica. Por que o tecido nervoso é de origem ectodérmica? É simples, porque o sistema nervoso central, e depois dele veio o periférico, né, os nervos e gânglios que foram para o restante do corpo, o sistema nervoso, tecido nervoso, foi formado a partir do tubo neural, que por sua vez derivou do ectoderma. Viu como as coisas têm uma lógica, um certo encaixe? Bom, então ficamos assim, olha só. Tecidos conjuntivos, origem mesodérmica. Tecido muscular, origem mesodérmica. Tecido nervoso, origem ectodérmica. Não tá fácil? Tava fácil, né? Sabe qual é o nosso único probleminha? É o tal do tecido epitelial. O tecido epitelial, pessoal, ele tem as três origens embrionárias. Então tem epitélio que vem do ectoderma, tem epitélio que vem do endoderma, tem epitélio que vem do mesoderma. Não fosse pelo epitelial, seria tudo tão tranquilo de decorar, né? Bom, mas então vamos lá. Tecidos epiteliais. Você lembra aí exemplos de epitélios do nosso corpo? Tecido epitelial. A gente encontra tecido epitelial formando a nossa epiderme. Confere? Epiderme. A gente encontra tecido epitelial formando a parede dos nossos vasos sanguíneos. Vamos ver se você lembra. Cortando transversalmente uma artéria, vamos encontrar vários tecidos. A parte mais externa, uma tal de túnica adventícia, TCPD. Tem uma camada muscular lisa, a túnica média. E lembra que a parte mais interna do vaso é um tal de endotélio. Endotélio é o epitélio que reveste o interior dos vasos sanguíneos. Então aqui vamos colocar também o endotélio. Lembrando também, gente, que nós temos as nossas mucosas, diversas mucosas. E não vamos esquecer que nós temos também aquelas membranas que ficam entre órgãos, as chamadas membranas serosas. Membranas serosas. Elas também são chamadas de mesotélios. Lembra quais são? As membranas que ficam entre os pulmões. Melhor dizendo, revestindo os pulmões, né? Entre os pulmões e a parede torácica. É para evitar grande atrito entre os pulmões e a caixa torácica, né? As paredes da caixa torácica. Também temos um tal de pericárdio, membrana que envolve o coração. Isso aqui foi mostrado na histologia, tecido epitelial, é só para lembrar, né? E também temos
A membrana que reveste os nossos intestinos, as vísceras abdominais. PPP, PPP, pleura, peritônio, pericárdio, né? Membranas serosas ou mesotélios. Então, ó, são exemplos de tecido epitelial. Aí, como é que fica? Galera, olha só, concorda que a epiderme é a camada mais externa do nosso corpo? Epiderme é a camada mais externa da pele, o nosso revestimento. Então, diz para mim, qual é o tecido embrionário que o tempo todo, vai estar revestindo o corpinho do embrião? Não é a ectoderme? Ectoderme? Então, a epiderme, ela vem do ectoderma. Ectoderma, tá? Endotélio, endotélio. Bom, concorda que vasos sanguíneos, eles já são mais internos, né? Mais internos no nosso corpo. Lembra que eu falei isso aqui, ó? A junção do ectoderma mais mesoderma é a chamada somatopleura, que vai formar sistema cardiovascular. O coração vem do mesoderma e o revestimento interno dos vasos, o endotélio, também vem do mesoderma. Membranas serosas. Membranas serosas, pleura, pericárdio, peritônio, derivam do mesoderma. Mesotélios também têm origem a partir do mesoderma. Beleza? Bom, Welder, mas você falou que o tecido epitelial ele tem as três origens embrionárias, ecto, endo e mesoderma. Você mostrou epitélios com origem do ectoderma e origem do mesoderma. Cadê epitélio com origem do endoderma? Tá aqui, galera. Venha ser parte das nossas mucosas. Então agora eu vou falar sobre as mucosas especialmente, tá? Mucosa da boca, mucosa do ânus e mucosa das fossas nasais. Você concorda que as mucosas da boca, do ânus e fossas nasais são assim, são aberturas na nossa superfície corporal? Então, estas mucosas aqui, elas vieram do ectoderma. Vou tentar dar um macetinho para você. Olha só, vem aqui comigo. O folheto embrionário que está revestindo o embrião, a parte externa do embrião, lembra? Ectoderma. Ecto, externo. Então, olha só, quando acontece a gastrulação, pessoal, olha isso aqui, ó. No blastóporo, essa invaginaçãozinha aqui, ela continua sendo revestida por células do ectoderma. Ah, quando acontece aquela invaginaçãozinha, o ectoderma acaba penetrando um pouquinho aqui. Então, embora a camada interna seja chamada de endoderma, azul endoderma, né? Onde houve aquela invaginaçãozinha, o ectoderma acabou penetrando. A propósito, lembrar que se o animal for deuterostômio, isso aqui vai ser o ânus. Se for protostômio, vai ser a boca. E lembra onde é que surge a outra cavidade? Se aqui
for a boca, lembra? Ó, vai surgir uma outra abertura. É porque tubo digestório é da boca até o ânus, né? Tem que surgir uma outra abertura. Então, olha o que vai acontecer. O ectoderma, de novo, ele vai invaginar aqui e vai revestir esta parte. Então, tanto o orifício de entrada quanto de saída, ou vice-versa, vão ter essa invaginaçãozinha do ectoderma. Então, mucosas da boca, do ânus e também fossas nasais têm origem do ectoderma. E todas as outras mucosas, as demais mucosas, têm origem do endoderma. Quando eu digo todas as outras mucosas, você, estudante, pensa em quê? Mucosas do tubo digestório, tirando boca e ânus, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Você ouviu? Estômago, intestinos, esôfago, endoderma. Tirando as fossas nasais, a mucosa das vias respiratórias. Origem da mucosa da traqueia, endoderma. Dos brônquios, endoderma. Origem dos nossos pulmões, endoderma. Ô, gente, lembrar que os pulmões foram formados a partir dos brônquios e bronquíolos. Pulmões são órgãos de origem endodérmica. Mucosa das vias genitais, mucosa vaginal, mucosa uterina, das tubas uterinas, endoderma. Mucosa do sistema excretor, uretra, bexiga, uréteres, endoderma. Todas as mucosas do corpo humano, exceto boca, ânus e fossas nasais, vieram do endoderma. É a parte do epitélio que tem origem endodérmica. Tranquilo? Vou tentar, não sei se eu vou conseguir, vou tentar ajudar a sua pessoa. Tá? Vamos lá. Então, estruturas do nosso corpo que têm origem do ectoderma. Mucosas da boca, do ânus e fossas nasais. Ectoderma. Esmalte dos dentes. Está na boca. Esmalte dos dentes, mucosa da boca, ectoderma, tá? Também formando o sistema nervoso central. Lembra? Sistema nervoso central / tecido nervoso, ectoderma. É só lembrar que tudo veio do tubo neural, que por sua vez foi formado por invaginação do ectoderma na região dorsal do embrião. Qual é mesmo o nome daquela glândula que está pendurada na base do cérebro? Uma glândula pendurada na base do nosso cérebro. É uma tal de glândula hipófise. Hipófise pendurada no cérebro, que é tecido nervoso. Hipófise, ectoderma.
A nossa epiderme. Epiderme. Tá lembrando? Expliquei agora há pouco. É o nosso revestimento mais externo, mais externo. A epiderme da nossa pele é formada a partir do ectoderma, revestimento mais externo da fase embrionária. A epiderme e anexos. Anexos da epiderme? O que são anexos da epiderme? Eu estou falando dos pelos, estou falando das unhas, estou falando das glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, anexos da nossa epiderme. Ectoderma, 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 ectoderma. Senta, reza e grava. Já já vamos responder aquela pergunta lá do começo, né? Endoderma. Endoderma. Endoderma, acabei de explicar agorinha. Todas as mucosas do nosso corpo, todas as mucosas, exceto boca, ânus e fossas nasais, porque essas aqui vieram do ectoderma. Todas as mucosas, exceto essas três, endoderma. Então, galera, quando eu coloco aqui todas as mucosas, lembra, eu então estou incluindo também, sabe quais órgãos? Eu estou incluindo o fígado, estou incluindo o pâncreas, estou colocando a vesícula biliar, estou colocando os nossos pulmões. Eu contei agora há pouco e desenhei. Lembrar que os pulmões são formados a partir dos brônquios. E os brônquios formados a partir de bifurcação da traqueia. Qual é o folheto embrionário que forma a mucosa das vias respiratórias, exceto fossas nasais? É o endoderma. Endoderma foi formando a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e formou os nossos pulmões também. E, a propósito, por que eu coloquei aqui fígado, pâncreas, vesícula biliar? Será que você já esqueceu de quando estudamos histologia e eu expliquei a origem das glândulas? Que glândulas são formadas a partir de um epitélio de revestimento que invade o conjuntivo subjacente? Então, ó, isso aqui é o tubo digestório no início do desenvolvimento do embriãozinho. Esôfago, estômago e intestino, certo? As semanas vão passando. As semanas vão passando e de repente, a parede do duodeno, parede duodenal, começa a proliferar suas células e a formar uma grande evaginação. Com o passar de mais algumas semanas, o que vai acontecer mesmo? É a partir dessa evaginação que vai ser formado um tal de pâncreas. Vai ser formado também uma tal de vesícula biliar e um tal de fígado. Não esqueça, fígado, pâncreas e vesícula foram formados na fase embrionária a partir de uma expansão da própria parede do duodeno. Então, meus amigos, já que a mucosa, tubo digestório,
exceto boquianos. Tem origem endodérmica? É o endoderma daqui que formou o pâncreas, fígado e vesícula biliar. Viu? Bom, aqui nós temos também, só para completar, o timo, a glândula tireoide e paratireoides. Macetezinho para você. Se você quiser decorar os folhetos embrionários, cada um o que formou no corpo humano. Ah, eu vou decorar os 3 folhetos. Não, você não vai decorar 3 folhetos. Seja esperto. Use o princípio da exclusão. Decore só 2 folhetos. Vou decorar o ecto e o endo. Tudo que não tiver aqui, joga para o mesoderma. Melhor assim? Decora o ecto, decora o endo. O que não tiver no seu decoreba, só pode ter vindo do mesoderma. E para a gente fechar essa parte de folhetos embrionários, um detalhezinho, uma observação. Qual é a origem embrionária da nossa pele? E é mesmo, hein? A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele, que é o maior órgão do corpo humano, qual é a origem embrionária dela? Galera, detalhezinho. Não sei se você reparou, certos órgãos, certas estruturas, elas têm mais de uma origem embrionária. Percebeu isso? Certas estruturas apresentam mais de uma origem embrionária. Por exemplo, ó, de novo, parede de vaso sanguíneo. Nós temos o endotélio. O endotélio que veio do mesoderma, certo? Temos a camada muscular, a túnica média, origem mesodérmica, e o tal do TCPD, certo? Mas se você cortar um vaso sanguíneo, você vai sentir dor. Lembrar que tem neurônios que secretam neurotransmissor para causar vasoconstricção. Então quer dizer que na parede do vaso a gente encontra terminações nervosas, tecido nervoso, vasoconstricção, sistema nervoso autônomo simpático, lembra? Certas estruturas têm mais de uma origem embrionária. Bom, então, qual a origem da nossa pele? Lembra? A nossa pele é formada pela camada superior, chamada de epiderme. Estou confundindo a camada com os folhetos já. A camada superior é a chamada epiderme. Confere. Já a camada de baixo, a derme, é formada por TCPD. Epiderme, tecido epitelial. A derme, tecido conjuntivo propriamente dito. Lembra que todo tecido conjuntivo é de origem mesodérmica, assim como os músculos. Não foi um macete que eu dei para vocês? Então veja bem, olha aqui, ó. Na fase embrionária, ó, lá na fase de neurula, tá, gente? Isto aqui é uma neurula, lembra? Ó, tubo neural, fase de neurula. Em preto, você já sabe. Eu não. No quadro em preto, você já sabe. É o ectoderma. Lembra que isso aqui em vermelho vem a ser formado por mesoderma, cavidade celomática e tudo mais? Então, olha isso aqui, ó. Isto aqui, além de formar o sistema cardiovascular, também vai formar a pele do animalzinho. Então fica a camada mais externa,
ectoderma para formar a epiderme. Tá aqui, ó. Epiderme, ectoderma. E fica o mesoderma para formar a derme, incluindo também os vasos sanguíneos. Quer dizer, a famosa pele, o nosso maior órgão, ela tem uma origem embrionária mais de um folheto. Nós temos a epiderme formada pelo ectoderma e temos a derme formada pelo mesoderma, como qualquer tecido conjuntivo. Nos vestibulares, órgãos que têm mais de uma origem, eles perguntam mesmo a pele, tá? Fica aqui como observação final. Lembrar que a pele tem mais de uma origem embrionária, depende de qual camada você considera. E para os demais órgãos e tecidos, então fica aquele macete. Grava o ectoderma, grava o endoderma e todo o restante fica por exclusão para ser do mesoderma, tá bom? Então é isso. Treinar bastante, fazer exercícios para gravar esses folhetos. E a nossa pergunta lá no começo da aula, sabe responder agora? As origens embrionárias do cérebro, do coração e dos pulmões. O cérebro veio do ectoderma, tecido nervoso, né? Tecido nervoso, sistema nervoso central, cérebro, ectoderma. Coração, todo músculo é de origem mesodérmica, coração mesoderma. E os nossos pulmões vieram do endoderma. Aqui, ó, endoderma, tá? É essa a resposta. Treinar bastante os exercícios. Um abraço do Macrófago. Espero ter sido de alguma valia e até a nossa próxima videoaula. Um abraço, galera.